Olá, estamos aqui diretamente da plataforma Global Portugal para uma nova edição da nossa TRTV, a TV que transforma sonhos e ideias em realidade. A nossa convidada de hoje é uma pessoa que transforma sonhos de mudança em projetos de vida muito bem estruturados. Ela é advogada, especialista em imigração em Portugal e faz o acompanhamento de brasileiros que decidem recomeçar a sua vida fora do país. Sempre lembrando que não é apenas a documentação que importa, porque a parte emocional faz toda a diferença antes, durante e depois da mudança. Essa conversa é para quem quer ir além de um sonho e construir uma nova vida com consciência e propósito. A nossa convidada de hoje é Raquel Andreatta. Oi, Raquel, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela tua presença aqui. A TRTV é uma honra para nós tê-la aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço o convite. É um prazer fazer parte deste projeto tão incrível, né, com colaboração da Nina como host e a TRTV do Thiago. Então, para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Obrigada. E Raquel, vamos começar então com a pergunta básica. Como foi a tua trajetória do Brasil até aqui, início em Portugal? Conta um pouquinho para a gente ficar sabendo um pouquinho mais da Raquel. Para mim é sempre um prazer contar um pouco da minha história, porque é cheia de vai e vem, né? Uhum. Como uma boa imigrante, então eu cheguei aqui em Portugal em 2014, então já tem 11 anos já que eu estou aqui em Terras Lusitanas e passei por diversas experiências profissionais, me desenvolvi muito porque aceitei muitos desafios. Hoje tudo faz muito sentido, porque a gente está vivendo um movimento de desafios, de crescimento exponencial. Então aqui é como olhar para trás e ver que todos os pontos realmente foram interligados durante essa jornada. E hoje, podendo auxiliar as pessoas a fazer o caminho que eu fiz há 11 anos atrás, de conquistar a minha documentação, de me desenvolver profissionalmente, empresarialmente também aqui em Portugal, e hoje ter a nacionalidade portuguesa, que é uma conquista, né, que todos nós imigrantes buscamos também por isso. Isso mesmo. E esse foi o ponto de virada, foi a motivação para você começar na advocacia no ramo da imigração em Portugal? De certa forma, sim, porque quando eu percebi, eu era aquilo que a gente chama de avatar transformado, né? Então, eu era a pessoa que tinha passado por todas essas etapas de transformação muito importantes e eu vi que eu poderia auxiliar outras pessoas. E eu tinha tudo, né? Eu tinha do meu lado todo o meu conhecimento jurídico e o meu conhecimento pessoal por ter feito essa jornada. Então, foi um dos motivadores, com certeza. E na sua experiência prática, quais são os erros mais comuns que os brasileiros cometem na saída de Brasil e vinda para Portugal? O antes, durante, o depois são importantes também, né? Sim, com certeza. Porque é uma jornada feita de diversas etapas. Antes de vir, eu acho que o principal erro é a desinformação. Ou buscar informação em fontes não confiáveis. O que acontece hoje, com a internet, nós temos muitas informações, só que nem todas, de fontes confiáveis. Então a pessoa começa a ouvir a história do primo, a história do amigo, a história do conhecido e acha que vai embasar o seu processo imigratório no processo de outras pessoas, mas cada caso é um único especial. Para você poder ter sucesso no seu caso imigratório, você precisa de um raio-x, você precisa de uma visão holística do seu processo, para que você entenda exatamente a sua situação, os seus objetivos em Portugal e como conduzir esse processo de forma mais assertiva. Então, o primeiro problema é esse, querer construir um processo com base em experiência de outras pessoas que não cabem para você, ou então sem um direcionamento profissional adequado. E, Raquel, você trabalha também com desenvolvimento pessoal, né? É mentora, palestrante. Em que momento o desenvolvimento pessoal, o emocional, influencia nesse período entre Brasil e Portugal, no processo imigratório? Tudo começou, na verdade, a minha trajetória com o desenvolvimento pessoal, quando eu entendi que se o meu cliente não tivesse preparado emocionalmente, ia sobrar para mim. Então, nós brincamos que os advogados são um pouco psicólogos também, porque além de toda a questão jurídica, a gente tem que estar preparado para lidar com o emocional do nosso cliente. Afinal de contas, são sonhos de famílias, é todo um projeto de vida, independentemente da área, mas na área migratória, isso acontece, né? As pessoas estão à flor da pele, elas estão vendendo muitas vezes, deixando toda uma vida para construir um novo projeto e um sonho. Então isso é muito sério. Eu fui começando a entender que eu precisava atuar também
nessa dinâmica mais emocional do nosso cliente. Foi quando eu entendi que o meu trabalho tinha 3 pilares. A fundamentação legal, obviamente, de toda a documentação. A parte financeira, porque sem um planejamento financeiro adequado, dificilmente você vai conseguir obter sucesso na imigração. E também o planejamento emocional. Então, comecei a falar sobre isso e a entender que as minhas vivências para lidar com tudo que a gente precisa vivendo em outro país e empreendendo também era importante para os meus clientes. Assim, eu conseguia deixá-los mais preparados emocionalmente e também preparados para lidar com eles. Era mais fácil, né? Lidar com o cliente emocionalmente preparado. Então, tudo começou ali. Mas o meu desenvolvimento pessoal mesmo repercutiu e reverberou muito intensamente na forma com que eu trabalhava isso com o meu cliente. Até entender que esse pilar, que antes eu falava de forma um pouco tímida, foi se transformando num pilar essencial do meu projeto hoje. Então, hoje, ao atender um cliente, eu considero não só a parte jurídica, mas também toda essa parte de construção emocional que esse projeto merece. Exatamente. E você teve um evento há pouco tempo atrás aqui na plataforma Global Portugal, não foi? Exatamente. Foi sobre esse assunto que você falou? Conta um pouquinho para a gente aqui, para os ouvintes. O evento, por ser um evento presencial que por enquanto acontece só aqui em Portugal, eu quis trabalhar a jornada pós-documentação, porque eu entendi que eu entregava todo o projeto documental para o meu cliente, então ele tinha autorização de residência, estava bem em toda essa seara, só que muitas vezes não preparado para toda a jornada pós-documentos e início da vida aqui mesmo em Portugal. Então, para você iniciar a sua vida em outro país, você precisa estar preparado e ter conexões, network, ambiência, diversos fatores que são extremamente importantes para que você deslanche a sua vida. Então, eu comecei a entender que eu poderia ajudar não só na parte documental, mas o que meu cliente, principalmente o meu cliente empreendedor, vai fazer depois que ele quiser começar a construir esse negócio em terras lusitanas. Como que ele vai conhecer as pessoas certas? Como que ele vai estar nos ambientes que vai proporcionar todo esse crescimento? E aí eu olhei à minha volta, vi os meus parceiros, os meus aliados e toda a jornada que nós temos construído e falei, opa, acho que aqui existe uma oportunidade de conexão. Então, a ideia do Destravar do Imigrante foi gerar essa conexão tão importante entre os meus aliados, aquilo que eu vivi e os meus clientes, para que a gente possa juntos alavancar e otimizar o tempo das pessoas, para que os meus erros, aquilo que eu cometi, as pessoas possam evitar através dos ensinamentos. Então, essa foi a primeira edição de muitas, né? Exatamente. A primeira edição, gente, foi ótima. Vocês precisam acompanhar a Raquel e estar presente na próxima edição, que vai ser no Porto, né, Raquel? Isso. Já agora, dia 18 de abril, próxima edição no Porto. Ai, que ótimo. E depois, gente, ela vai continuar com os eventos na plataforma daqui, no Porto, em todos os lugares. Vocês podem acompanhar e presencialmente também, né? Exatamente. E também vamos fazer outros eventos online, quem sabe até em São Paulo também, para que as pessoas, antes de virem para Portugal também, possam se preparar melhor, né? Então ainda tem muita novidade Isso mesmo. Projetos. É uma ótima ideia, porque aí as pessoas já se preparam antes mesmo de sair do Brasil. Exatamente. Né? Já com a bagagem toda, o emocional todo preparado para fazer uma viagem dos sonhos, né? Uma vida nova dos sonhos, com um projeto muito bem estruturado, né, Raquel? Exato. Quanto mais estruturado, mais rápido você vai colher os frutos e menos percalços você vai encontrar. E no caso, os brasileiros, eles idealizam realmente muito antes de viajar. Imaginam 1001 coisa que chegam aqui e de repente se sentem frustrados. Qual o ponto que você acha que causa mais frustração, porque eles pretendem uma expectativa muito alta? Qual o ponto mais frustrante? Que eles chegam aqui sem estruturar o processo de imigração antes, né? Sem ter procurado a advogada Raquel Andreatta aqui. Quais são os pontos mais problemáticos que eles encontram aqui sem essa estruturação anterior? O primeiro ponto de frustração é muitas vezes não estar preparado para todo o processo burocrático e a falta de controle. Porque quando a gente fala de administração pública, a gente não controla exatamente como vão estar as leis em determinados momentos, ou quanto que um órgão vai estar mais lento para determinadas demandas e menos lento para outras. Isso tudo é muito
muda muito rápido, sabe, Nina? Então, hoje as coisas são de um jeito, amanhã já são de outro. E aqui em Portugal existe uma autonomia muito grande administrativa por parte dos órgãos públicos, o que gera uma frustração no cliente porque ele se sente inseguro juridicamente. E por isso estar junto com o profissional é muito importante para você ter a certeza de quais são os seus direitos e saber como conduzir, ter alguém ao seu lado que vai conduzir isso por parte da administração. Depois, um segundo tópico que eu vejo que gera muita frustração é toda essa parte pessoal. O que isso quer dizer? Nem sempre as pessoas estão preparadas para o processo. Às vezes, né, você já tem algo muito estruturado no Brasil, tem a sua vida, e você vem para Portugal, você acha que imediatamente você já vai começar um projeto exponencial de sucesso, e não é assim. Você precisa passar pelo que eu chamo do vale da sombra da morte, para depois ter o seu crescimento exponencial comece a acontecer de fato. E às vezes nem sempre as pessoas estão preparadas para esse momento, para dar uns passos para trás, para dar outros para frente. Porque realmente, quando, né, o brasileiro está no Brasil, não imagina que existe essa burocracia aqui, todo um processo a ser seguido passo a passo, né? Então, quando chega aqui, tem aquela decepção e não sabe a quem recorrer. É nesse ponto que o emocional pesa mais, né, Raquel? Exatamente. Por isso que, às vezes, a falta de estrutura emocional, e eu já vi isso acontecer na prática, pessoas sem estrutura emocional acabam já desistindo de algo que tem um potencial enorme, mas é preciso saber passar por esse processo. Então, é aquilo que o nosso mentor fala muito bem, não é, né, sobre o nosso resultado em si, mas sobre quem nos tornamos no processo. E cada um desses desafios superados, você pode ter a certeza que vão ser pontos essenciais na sua alavancagem. Então, se você segurar firme e conseguir passar por esse momento, o vale da sombra. Exato, você vai colher os frutos, você vai colher os frutos com certeza de sucesso que isso vai ter para você e para sua jornada. Em relação à internacionalização da empresa, você também direciona a pessoa que está interessada, que chega aqui em Portugal e está pretendendo, né, empreender, você também dá esse direcionamento? Sim, eu digo que é um dos meus trabalhos favoritos, que é auxiliar os empreendedores e contribuir para os sonhos de construção de empresas aqui em Portugal. Porque eu passei por isso, eu cheguei cheia de sonhos e aos poucos fui construindo. Então, tudo que eu aprendi, não só na parte jurídica e técnica, mas na própria construção dos meus negócios aqui no país, é essencial e pode contribuir para outras pessoas. Então, é sempre um prazer enorme auxiliar, abrindo, constituindo empresas, conectando pessoas com empreendedores, com fornecedores, com clientes, com toda a nossa base e também auxiliando na construção do plano de negócio dessas pessoas, ajudando elas a entenderem como que a cultura aqui em Portugal funciona. É essencial para você poder vender, você ter noção da cultura, para você se relacionar. Então, é muita coisa que eu construí nesses 11 anos e que auxiliam as pessoas hoje. E no caso do empresário, do empreendedor, o desenvolvimento pessoal também acelera o desenvolvimento profissional dele aqui dentro do país? Sem dúvidas. No processo migratório? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que os empreendedores já entenderam que, independentemente do país onde você vai construir o seu negócio, você precisa estar preparado emocionalmente. Porque é sob pressão, né? Eu sempre brinco com aquela frase que o nosso mentor Pablo também fala muito, que é: a gente não cozinha feijão na frigideira, é na panela de pressão. Então, se a gente quer crescer, a gente precisa ir para um ambiente de pressão. E nada melhor do que poder contar com pessoas que estão no nosso nível, que podem nos ajudar, né? Que somos nós aqui aliados e mentorados. Por isso é tão importante ter um mentor, alguém que vai te auxiliar no caminho, mais os seus colegas de jornada que não vão deixar você desistir, porque realmente, né? Faz todo sentido. Então, pode-se dizer que o CPF vem antes do CNPJ? Claro. Né? Não tem como ter um CNPJ sem ter um CPF. Traduzindo aqui para Portugal, eu sempre falo para os meus clientes, eu quero abrir empresa. O primeiro documento que você precisa é o seu NIF, que é o equivalente ao CPF de Portugal, do Brasil, né? Aqui em Portugal. Então, não tem como ter uma empresa sem ter um NIF. Então, construir a sua base, construir você no seu CPF para que o seu CNPJ possa se alavancar é o grande primeiro passo. Certo. Raquel, além de todas estas qualidades, a Raquel também é atleta, gente. Já participou do triatlo e em breve participará da prova do Ironman.
Conta pra gente, Raquel, como foi a participação na prova de triatlon e o que você trouxe desses valores como disciplina, resiliência para o seu dia a dia, para o seu lado profissional e que você passa também para os seus clientes, né? Essa resiliência, essa disciplina, essa coragem. Eu costumo dizer que a prova começou, você só tem um obstáculo, é terminar. Então, você tem que terminar. Você vai nadar o tanto que for preciso, você vai pedalar o tanto que for preciso e vai correr também. Então, quem é o nosso maior adversário nesse momento? Nós mesmos. Então, nós não estamos competindo com os outros, nós estamos competindo conosco e com a nossa capacidade de levar a agonia até o fim. E isso é muito importante, porque nós vencemos os desafios quando a gente sabe lidar com a agonia. No triatlo, a pior parte para mim é a corrida. Eu sempre brinco que correr é aquilo que me dá mais angústia. Eu tô ali no meio, não vejo a hora, cada quilômetro, eu falo, meu Deus, ainda tem mais. Então, saber lidar com isso, saber distrair a sua mente, porque a gente não pode estar ouvindo música, né, nem podcasts, que é o que ajuda muito. Quando você está fazendo uma prova dessa, é você e Deus, e o silêncio e a sua mente. Então, saber lidar com as suas emoções e com a sua mente é essencial em qualquer projeto, principalmente no esporte. Exatamente, gente. Eu participei do triatlo também e olha, todo mundo tem que participar de uma prova como essa. A gente só vai descobrir os nossos bloqueios na hora que a gente está fazendo essa prova. Então, gente, próximo triatlo, inscrevam-se. E conte conosco que estaremos lá. Exatamente, vamos estar ali presentes. E no Ironman, a Raquel vai estar lá presente. Meio Ironman, né? Vai ser o primeiro obstáculo, fazer um meio Ironman. Ai, que ótimo, Raquel. E assim, quais os próximos projetos que você pretende fazer, tal? Quais os projetos da sua vida que você tem em mente agora? Agora, continuar a continuidade desse projeto, que envolve o pós, né, documentação em Portugal, como fazer com que os meus clientes e as pessoas que querem embarcar nessa mentoria possam realmente ter todo o resultado necessário para que construam a vida de forma mais fácil, né? Menos difícil e que a minha experiência sirva para encurtar o caminho e a dor dessas pessoas. E estou terminando de escrever o meu livro também. Olha que maravilha, gente. Então, até o meio do ano teremos aí o lançamento de um livro. Gente, tem que estar aqui presente para esse lançamento que vai ser maravilhoso. A Raquel também é player da plataforma Global Portugal e está aqui à disposição de todos que queiram também fazer o seu primeiro livro, queiram escrever em coautoria também ou individual. Gente, contem com o apoio da nossa player maravilhosa aqui. Estamos aqui, né, para ser essa aliança global de multiplicadores, para que pessoas cheguem e queiram multiplicar a sua palavra. Porque nós acreditamos que todo mundo tem uma mensagem, todo mundo carrega algo muito importante para poder ajudar as outras pessoas. E muitas vezes nos falta entender o que é que está dentro do nosso coração e o que a gente pode transbordar na vida dos outros. É um processo. Então nós somos experts nisso também, né, Nina? Em transbordar. Mas para transbordar, a gente precisa acreditar na nossa mensagem e fazer acontecer. Porque o transbordo é feito na ação. E parabéns por esse projeto, que é um transbordo maravilhoso. Ai, que obrigada. É a TRTV. Obrigada. Estamos aqui transbordando e abrindo esse canal para todos que queiram transbordar. Então, você que está em casa, olha, estamos aqui à disposição para levar também a tua mensagem. Como a Raquel está passando a mensagem dela, todos empresários, empreendedores que queiram passar a sua mensagem, estamos aqui à disposição. Entre em contato conosco aqui na plataforma Global Portugal. E Raquel, um último conselho para quem... Já estamos rumando para o final da entrevista. Um conselho para quem está em casa, pensando em migrar para Portugal e não sabe como. Qual é o conselho que você dá para quem ainda está inseguro, se viaja ou não, se vai recomeçar a vida fora do país? Qual o conselho prático que você daria para essa pessoa? Obter conhecimento de fonte confiável e entender que você está estruturando um projeto. E para esse projeto você precisa de informação, você precisa entender a experiência de pessoas reais que passaram pelos mesmos desafios que você sabe que vai passar, mas principalmente pessoas que estejam realmente comprometidas com o seu resultado. Porque gente curiosa, gente querendo opinar, sempre tem, né, Nina? A gente com certeza. Nossa, aparece 1000 pessoas opinando, mas essa pessoa que está opinando, ela tem compromisso com o seu resultado? Ela já passou por essa jornada? Até que ponto ela pode contribuir? Isso é muito importante, porque ouvir opinião errada e ouvir conselho de quem não tem esses atributos para te aconselhar pode levar você a construir um projeto que lá na frente ele não vai ter continuidade. Então vai te fazer gastar mais tempo,
mais dinheiro e principalmente energia emocional, que é o que eu falo que é o pior quando a gente gasta energia emocional em algo. Então, cerque-se de pessoas que realmente estejam interessadas no seu projeto. Exatamente, Raquel. Agradeço aqui a tua presença Eu que agradeço maravilhosa mais uma e vez te pela espero confiança. para as próximas entrevistas Pode contar maravilhosas. comigo. Muito obrigada, muito boa sorte. Parabéns por esse projeto incrível em desenvolvimento aí com a TRTV. E acho que não Obrigada. existiria outra pessoa melhor para representar a TRTV do que você, Nina. Então, parabéns. Obrigada, obrigada. Espero que a TRTV tenha vida longa para acolher todos vocês e levar adiante a nossa mensagem, porque sempre temos Deus à nossa frente e a nossa mensagem para acolher a todos, gente. Muito obrigada. Finalizamos aqui mais esta edição da TRTV, o canal que transforma sonhos e ideias em realidade. Nos vemos.